A gente precisa ficar muito atento às nossas desistências. Sim, porque de repente você começa a desistir, você tem um objetivo, estabeleceu uma meta, começa firme e de repente aos poucos você vai percebendo que já não tem mais aquele movimento do início, não tem mais aquela vontade inicial. É como se fosse esfriando uma temperatura que antes era alta, até chegar ao frio, da imobilidade, da inércia. Todos nós enfrentamos o mesmo conflito. É claro que uma pessoa que tem a vontade mais fraca, não fortaleceu tanto a sua vontade, claro que vai ter mais facilidade em desistir. Mas todos nós, tudo em nós precisa ser educado. Tudo. Nenhuma conquista da noite para o dia. Eu preciso educar-me para as virtudes. E a vontade é uma delas. A vontade, se ela não é alimentada diariamente, nós vamos alimentando pequenas desistências. Observe você. Quantas vezes você já fez o compromisso de aprender inglês? Começou entusiasmadíssima. Comprou todos os livros. Começou a fazer aulas com muita dedicação. Aí um dia, por um motivo, você deixa de ir à aula, volta no outro dia. Daqui a alguns dias você volta a ter necessidade de não ir. Enfim, você vai colocando situações acima daquilo que antes era uma prioridade. Academia, então, vixe, o que tem de gente pagando mensalidade sem ir, e pagar mensalidade só emagrece seu bolso, viu? Não emagrece o corpo. Não adianta você pagar, tem um plano lá na academia, mas não aparece dia nenhum, não adianta. Pode observar, às vezes a gente vai ao nutricionista, faz a dieta, chega em casa bonitinho, né, com tudo organizado. Aí se matricula numa academia, começa a fazer uma atividade física. Na primeira semana, né, tá às mil maravilhas. Aí daqui de repente começa a inventar uma desculpa, outra ali, aqui, ali. E porque a vontade não está devidamente fortalecida, nós vamos desistindo sem perceber. E depois de ter faltado muitas vezes, você relativiza. E a relativização é o último estágio da desistência. Quando você relativiza um valor, você começou a intensificar o processo da desistência. Minha gente, nós somos todos iguais. Se nós sentássemos aqui agora e cada um falássemos do que a gente se propõe e não faz, então não se sinta o pior ser humano do mundo. Nós somos também parecidos com você. Pode ser que você esteja desistindo em outras áreas diferentes das minhas. O fato é que todo santo dia você corre o risco de desistir de projetos importantes, inclusive a vida. Se a gente não fica atento, a gente começa a desistir da vida. A gente vai se entregando a processos de autodestruição. Já cansamos de falar aqui. Esses processos de autodestruição estão muito associados às nossas mágoas, aos nossos ressentimentos, àquilo que nós alimentamos sob o formato de fracasso. Vamos perdendo a vontade vai ficando cada vez mais fragilizada, sem protagonismo, e de repente estamos ali, aparentemente vivos, mas sem nenhuma vida dentro de nós. O que nos mantém vivos são os projetos. Ainda hoje eu conversava com um amigo meu, o Billy, lá de Petrópolis, a Silvia, a esposa dele, e eu perguntei para eles, mas vocês já não aposentaram, gente? Eles trabalhando 10 horas por dia. Eu tinha escutado há um tempo que vocês já queriam dar uma parada. E a Silvia muito sabiamente respondeu, mas se a gente parar, a gente morre. Eu não sou assim. Eu posso parar que eu não morro. Tenho uma facilidade imensa
de lidar com o ócio. Tenho uma facilidade imensa de não ter o que fazer. Porque quando eu não tenho o que fazer, eu me ocupo com aquilo que eu quero fazer. Quantas vezes eu gastei longos anos da minha vida com muitas obrigações. Não estou dizendo que a gente não tem de ter obrigações. Temos de ter, sim. Não há possibilidade de vivermos e edificarmos projetos se a gente não vive as obrigações que são desagradáveis. Agora, o desagradável precisa estar unido àquilo que eu quero para a minha vida. Viver o desagradável sem que aquilo me edifique, aí é morte. Então, todos nós, nas escolhas que nós vamos fazer, nós teremos de lidar com situações difíceis, difíceis mesmo. Acordar cedo todo santo dia. Então, quando eu declaro, hoje é o dia do ócio, o meu ócio é criativo. É o dia que eu vou ler, é o dia que eu vou ver um filme que eu quero. Sempre ocupando de uma forma criativa para que eu me mantenha vivo, para que depois eu dê conta das minhas obrigações. Sim, quando nós não temos um projeto e a Silvia e o Billy estão cobertos de razão, se descobriram que se pararem eles morrem, tem que continuar. Claro, identificando a justa medida, tem que ter um espaço para o lazer. Trabalhou tanto ao longo da vida, é hora de desfrutar um pouco do resultado do que se trabalhou. O fato, minha gente, que sem projetos nós não nos mantemos vivos. Eu não estou falando da vida que o outro pode observar, de ter olhos abertos, nariz respirando, boca falando. Não, eu estou falando da vida interior, que é essa que brilha nos nossos olhos quando está sendo bem vivida. O brilho nos olhos, essa satisfação que nós demonstramos com o nosso rosto, tudo isso é resultado de uma vida interior sendo cultivada. Se nós não temos o cultivo da vida interior, não expressaremos vida quando falarmos, quando olharmos, quando pensarmos. Sim, esse é o desafio diário, de você observar onde é que você está desistindo, do que você está desistindo. Olha, desistir de situações que nos matam, que nos adoecem, é ótimo. Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão revendo os seus trabalhos, revendo as opções que fizeram, profissionais, optando por trabalhar menos, ganhar menos, não tem problema, mas viverem melhor. Então, desistir daquilo que de fato merece a nossa desistência é ótimo. Eu estou falando de desistências de situações vitais, importantes para a nossa realização. Como desistir do conhecimento, por exemplo. Se eu entrego os pontos, minha gente, se eu não pego um livro para me atualizar, daqui a pouco tem um outro profissional que é muito mais capacitado do que eu, embora tenha feito a mesma faculdade. Médicos que não se atualizam, advogados que não se atualizam, psicólogos que não se atualizam, padres que não se atualizam, cozinheiros. Se eu quero ser um bom cozinheiro, eu estou sempre me atualizando. O fato é que todos nós temos situações a serem aperfeiçoadas. Embora nós estejamos fazendo um discurso para todos, no momento em que eu falo, eu lhe convido a pensar nas suas situações particulares, nos empenhos que você precisa viver diariamente para desenvolver esta ou aquela área da sua vida, para que o todo que você é tenha brilho nos olhos